Então, repetindo o que eu tinha colocado, né, nessa primeira aula eu estou fazendo um vídeo de instalação de um pacote do Python, que é o WinPython. A vantagem desse pacote é que ele pode ser instalado num pendrive, coisa que eu aconselho vocês a fazerem, embora ele fique um pouco mais lento, a execução, mas ele protege todo o computador de vocês de qualquer besteira que vocês possam fazer aí, né? Então, e o WinPython ele tem a grande vantagem de trazer um editor do Python, que é o Spyder, que é uma interface muito parecida com o que é o MATLAB, né? Então ele tem uma interface para escrever o script, uma interface para fazer a compilação do código, uma interface para visualização de variáveis, e nessa versão nova dele, inclusive, ele tem uma interface para a gente visualizar gráfico, que é nessa 3.9 que eu estou sugerindo a vocês instalarem. Então tem lá um tutorialzinho de como instalar esse WinPython, e também de onde baixar o EPANET da EPA, né, e instalar também no pendrive, né, eu acho que seria interessante que vocês tivessem nesse pendrive. Com esses dois pacotes, eu pretendo começar, então, o curso, onde essa primeira aula, o que a gente está propondo? Primeiro, dar uma estudada nas formulações de perda de carga, tanto da fórmula universal e a forma de avaliar os fatores de atrito. Então, tem as fórmulas explícitas, como a de Suomi, Jain, e a completa de Suomi, mas também a de Colebrook, que é uma forma iterativa de fazer. Então, é uma forma implícita do F, né? E nós temos que resolver por uma forma de solução de equações não lineares. Para isso, nós vamos usar o método de Newton-Raphson. A minha ideia não é tanto aplicar o método de Newton-Raphson em si para resolver a equação de Colebrook. Não é bem essa a ideia, que eu acho que sempre que a gente vai usar computador, se a gente pode ter uma fórmula explícita como as de Suomi, é melhor. No entanto, eu quis fazer isso para vocês revisarem o conceito do método de Newton-Raphson, que, pelo menos para a solução de zero de equações, vocês aprenderam na graduação. E aí nós vamos generalizar o método, eu faço apresento, né, como que ele é generalizado para resolver sistema de equações não lineares, né? Então, usando a matriz jacobiana das derivadas parciais e resolver daí um sistema de equações não lineares. Com isso, a gente aprende a resolver sistemas complexos de tubulação usando o método Newton-Raphson, que no fundo é a base do método de Hardy-Cross. A única coisa que o método de Hardy-Cross não corrige simultaneamente todos os delta-Qs. Ele acha os delta-Qs de correção de forma individual e depois aplica, né, para aqueles tubos que têm correções simultâneas, cada uma das correções individuais, né? Ou seja, a gente quebra o sistema de equações e resolve ele de forma independente. Então, eu só queria mostrar como isso funciona, e dentro do pacote Python existem rotinas que facilitam essa aplicação. Então, eu vou fazer uma aplicação programando o Newton-Raphson para achar o Colebrook-White, e depois nós vamos usar um pacote do Python que em 2 linhas faz a mesma coisa com a mesma precisão. A grande vantagem é que ele serve também para N equações, e aí nós vamos usar para as várias formas que a gente pode resolver o problema de Newton-Raphson, vários encaminhamentos de solução que a gente pode dar para o método de Newton-Raphson. Então, essa foi a ideia da instalação dos apps. A segunda parte que eu postei é um pouco da aula de teoria, né? Então, envolve essas discussões que eu falei agora, das formulações. Nós vamos, com base nessas formulações, criar um módulo básico de hidráulica para calcular esses fatores de perda de carga, tanto usando fórmula universal quanto fórmula empírica, mas dando um tratamento unificado. Vocês vão ver lá o que eu fiz para dar um tratamento unificado. Porque depois, em todos os módulos que a gente for aprender, tanto no método de Newton-Raphson, quanto no método linear, quanto no método gradiente, nós vamos precisar usar essas fórmulas de fator de atrito. Então, nós vamos
criar esse módulo básico, até para a gente ir aprendendo o beabá do Python, né? Eu não vou dar um curso de Python, mas eu vou ensinar vocês o que a gente precisa para resolver esses problemas básicos aí, né? Vou, de acordo com o que a gente for fazendo, eu vou explicando o que eu estou fazendo. E também vou fornecer os scripts depois para vocês também olharem, ver o que eu estou fazendo, que a ideia não é a programação em si, mas a gente extrair informações de como esses modelos são confeccionados, dar uma ideia das limitações dele, dos pormenores que tem por trás, né, para a gente não ser enganado com relação a resultados, e dar uma ferramenta de análise para vocês aí, com um potencial adicional, né, dá para a gente depois fazer processo de otimização, uma série de coisas que, se a gente conhecer bem os pacotes, isso facilita a nossa vida, tá bom? Então, essa é a ideia dessa primeira aula aí. Vai ter um trabalho para vocês resolverem, então, um exercício de montar um Colebrook White via, sei lá, Excel, só para vocês verem a dificuldade disso. Depois eu peço para vocês fazerem uma revisão do método de Hardy-Cross e dou uma redinha para vocês resolverem. E na próxima aula, que eu vou talvez postar até segunda-feira, eu vou dar o beabá, né, dessa parte prática da gente resolver isso usando o Python, tá bom? Então era isso que eu queria colocar, né, como instrução para vocês aproveitarem a aula de hoje. E aí eu posto a continuidade na segunda-feira e acerto também essa aula de hoje que está faltando, dá uma ajeitada nela aí na cara dela, tá bom? Professor, posso tirar uma dúvida que fiquei essa semana? Pode. Em relação só, estava colocando no calendário as datas de entrega de projetos, disciplinas, etc. Você pode depois postar, ou falar agora, não sei, for melhor, como que vai ser calculada a nota da disciplina, do projeto, tá etc. Bom. Eu vou conversar exatamente com o André e com o Gilberto agora, para ver como que a gente pode fazer a avaliação. São 4 alunos, né? Eu não sei se todos vão continuar ou não. E aí a gente decide e eu posto para vocês isso aí. Pode ser? Mas, em princípio, no mês passado foram 2 avaliações e mais trabalhos, né, André? E aí... Sim, professor, no semestre passado foi legal essa parte, acho que no ano passado, né? Nos 2 semestres que teve os trabalhos, acho que os alunos gostaram bastante, né, de desenvolver. Então vamos seguir essa forma que o André já tem até estruturada aí, nesse semestre também. Então só vamos acertar as datas, pode ser? E a gente passa para vocês. Não teve dificuldade, teve, André, com os alunos? Não, foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Eles acompanharam bem. Então eu acho que não vai ter problema também, não. Tá bom? Maravilha. Então eu acho que da minha parte é isso. Não sei se você teria alguma coisa, André, de colocar, o Gilberto. O senhor ia comentar da Bentley, né? Sim, obrigado, André. Então, a gente vai tentar também usar os softwares da Bentley, que é o WaterGems e o Hammer. Eu fui atrás para ver se a gente teria alguma forma de instalar isso. E eu fiquei sabendo que mudou a forma de instalação agora. A Bentley, a gente entra lá no Bentley Student e eles vão verificar se nós estamos cadastrados ou não na unidade que tem, né, o convênio com a Bentley. Eu tentei fazer isso ontem e aí o meu e-mail deu que não tinha acesso. Aí eu entrei em contato com eles, o retorno foi que a gente tem que fornecer os nossos e-mails para eles cadastrarem e aí liberarem a gente baixar qualquer um dos softwares da Bentley lá. Então eu vou fazer isso com os alunos do curso, mais o meu, o do André, do Gilberto, para que a gente tente ver se dá certo baixar e instalar esse software, né? Que aí é uma ferramenta a mais que a gente pode explorar nesse curso, porque as grandes empresas estão usando exatamente o WaterGems, né? A Sabesp usa, a Sanasa usa, e o Hammer um pouco menos, mas também é o software que eles estão usando. Então a gente tem a oportunidade de ter esses softwares na Unicamp aí,
Então vamos fazer uso dele, né? Vamos aproveitar esse curso para a gente tentar usá-los. Se a gente conseguir, seria bastante interessante. Eu vou ter que modificar um pouco as aulas aí, mas acho que vale a pena. Então era isso que eu tinha que colocar. Obrigado, viu, André, por ter lembrado. Legal, professor. Foi bom. Eu vou encerrar a gravação aqui então, professor. Tá bom, então. Então ficamos assim. Você vai postar isso? Isso, você consegue, a gente consegue publicar no Classroom. O senhor está publicando no Classroom o material. Isso. Né? Então, você tem acesso, né? Isso, eu percebi que eu consigo lá ter acesso, sim. Eu tá. publico lá. Você posta, então, esse? Sim. Mas